Olá, sou o professor William e eu vou falar hoje para vocês de produtos notáveis. Os principais produtos notáveis que existem. Não é possível nesta aula você ver apenas uma vez. É necessário que você assista a cada slide mais de uma vez e possa se inteirar realmente das regras dos produtos notáveis. Uma vez que você tiver isso na cabeça, você vai encurtar muitos caminhos, principalmente toda vez que você tiver que fazer distributiva. Em determinadas situações, você pode ter o resultado direto. Nós vamos mostrar isso aqui. São produtos de uma expressão numérica ou algébrica que possuem forma geral para a solução. Produto é o resultado de uma multiplicação. Notável é importante, aquilo que se destaca. Então vamos falar dos produtos notáveis de uma forma mais rápida de desenvolver algumas expressões. Vamos ver esse primeiro aqui. Nós vamos chamar de termo cada um dos elementos. Então aqui nós temos dois termos, o x e o y. Eu estou generalizando, depois eu vou trocar por números. Então eu tenho aqui a soma de dois termos e a subtração de dois termos. E o produto entre essas condições. E eu chamo esse elemento aqui, quando ele tem essa cara, de o produto, a multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. O produto da soma pela diferença de dois termos. São os mesmos termos, um está somando e o outro está subtraindo. Outro produto notável é esses elementos aqui. Eu tenho dois termos que estão somando e outros dois termos que estão somando. E um está multiplicando o outro. Se eu te falar assim, 3 vezes 3, você pode demonstrar isso de uma maneira diferente. 4 vezes 4, você pode demonstrar de uma maneira diferente. Então eu posso demonstrar que é x mais y ao quadrado. E esse elemento, ele tem um nome. Ele chama quadrado, porque está elevado a 2, da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. O próximo, a mesma coisa, só que agora com subtração. Então eu posso representar da mesma maneira, x menos y elevado ao quadrado. E eu vou chamar de o quadrado elevado a 2, da diferença de dois termos. O terceiro elemento, um pouco mais complexo, mas que se você decorar, entender e decorar a forma básica disso daqui, você vai fazer com muito mais rapidez. O que é x mais y elevado ao cubo? É x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Imagine você que você tem que fazer a distributiva de tudo isso. Esse camarada eu chamo o cubo, porque está elevado a 3, da soma de dois termos. E analogamente, eu tenho a mesma coisa, só que agora com diferença, eu vou chamar o cubo da diferença de dois termos. Esses são os cinco principais produtos notáveis. Se você se inteirar desses 5 produtos notáveis, você com certeza vai facilitar muito na hora de fazer operações matemáticas. Mas é importante que você assista esse vídeo, vá e retorne, para você ir entendendo e poder fazer de uma maneira mais simples. Vamos ao primeiro. X mais y vezes x menos y. Vocês se lembram que isso chama o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos colocar isso em prática. Eu tenho ele aqui, eu vou então
substituir esses dois termos por valores. Eu vou chamar o primeiro termo de 2 e o segundo termo de 3. E vou aplicar aqui a distributiva. 2 vezes 2, 2 vezes menos 3, 3 vezes 2, 3 vezes menos 3. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menos 6 e cortar com mais 6, porque são simétricos e eu anulo esses dois. O que vai me sobrar? 4 menos 9. Observe bem esse resultado. Observe bem e pense na relação. Se você puder, você pare o vídeo agora e pense na relação que existe entre o 4 e o primeiro termo, que é 2. E qual é a relação que existe entre o 9 e o segundo termo, que é 3. Em determinadas situações, nós podemos fazer a operação final. Em outras, nós não vamos conseguir fazer. Vocês verão mais para frente. Aqui, o resultado disso será menos 5. Vamos pegar outro exemplo. Eu agora vou chamar o primeiro termo de 2x e o segundo termo de 5. Estou fazendo aí o produto da soma pela diferença de dois termos. Se eu aplicar a distributiva, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x, e assim sucessivamente. Observe que, novamente, eu vou poder cortar o menos 10x com o mais 10x, igualzinho eu fiz em cima. Qual vai ser meu resultado? 4x ao quadrado menos 25. E eu não vou poder dar uma resposta final. Mas eu quero que, novamente, vocês observem a relação que tem entre 4x ao quadrado e o 2x. E a relação que tem 25 com o 5. É a mesma relação que na linha de cima eu tenho o 4 e o 2, o 9 e o 3. Acho até que vocês já perceberam. Vamos ver o conceito do produto da soma pela diferença de dois termos. É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado do primeiro termo, quer dizer, 2x elevado ao quadrado, 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 25. E você não precisa aplicar a distributiva. Se você usar esse conceito, você faz a solução da expressão de uma forma direta. Vamos ver esse e usar a expressão. Qual é o quadrado do primeiro termo? O quadrado de 3x é 9x ao quadrado. E o quadrado de 4 é 16. Portanto, a resposta, sem ter que fazer a distributiva, fica em 9x ao quadrado menos 16. Olha lá, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Observe esse agora. X mais 2y, x menos 2y. Qual a resposta que eu tenho? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Quadrado do segundo, 4y ao quadrado. E está aí minha resposta. E eu não preciso aplicar a distributiva. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Este, então, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Reveja esse slide que você com certeza vai entender. Vamos a um outro produto notável. Vocês estão vendo dois termos que estão sendo somados, e tudo isso que está dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado. Isso eu chamo o quadrado da soma de dois termos. Vamos ver na prática. Eu tenho esses elementos elevados ao quadrado. Naturalmente, eu faço um vezes o outro, porque está elevado ao quadrado. Eu aplicando a distributiva, eu vou ter isso daí na minha frente. X vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy. Outra vez o xy. Perceba aqui nessa situação. Vocês estão vendo no centro o segundo e o terceiro resultado, que são iguaizinhos. X mais y e x mais y. Eu concluo, então, essa resposta. Olha o que aconteceu. Eu fiz esse termo do meio duas vezes o primeiro pelo segundo termo. E aí está a minha resposta. Vamos caminhar um pouquinho mais
que vocês vão entender de uma maneira diferente. 5 mais 3 ao quadrado é 5 mais 3 vezes 5 mais 3. Se eu aplicar a distributiva, olha novamente os dois elementos do centro. Está vendo que são iguais, o 15 e o 15? Então eu posso responder da seguinte maneira. Olha a relação entre o primeiro termo, 25, e o 5. Olha a relação entre o 9 e o 3. E olha que no meio é 2 vezes um vezes o outro. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 15. Eu já estou chegando na conclusão desse elemento. Só estou fechando a conta aqui. Essa conta daria 64. É verdade. 5 mais 3 é 8. 8 ao quadrado, 64. Não é bem numa situação dessa que você vai usar este produto notável. Você já faria de uma forma direta. O problema é quando inclui incógnitas, quando inclui letras. Aí você precisa usar isso daqui para te facilitar. Então eu posso concluir o seguinte. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, olha a seta azul lá, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu não preciso aplicar a distributiva. Se eu aplicar esse conceito, eu vou chegar no mesmo ponto. Olha, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aqui, eu posso falar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E eu tenho aqui, se eu fizer a operação no meio, 2 vezes 3x, 6x, vezes 4, 24x. E eu tenho a resposta final e não preciso aplicar distributiva. Basta usar o conceito. Novamente, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E eu não preciso aplicar a distributiva. Essa parte do meio eu não preciso nem fazer. Eu posso fazer mentalmente e já ir para a resposta final. Ok? Agora eu tenho a mesma coisa do anterior, só que em vez de ser soma, é subtração. Eu chamo então o quadrado da diferença de dois termos. Vamos colocar em prática. A solução é análoga ao quadrado da soma de dois termos. Vai ter apenas uma diferença, e uma diferença no sinal. Observe aqui. Estou fazendo a mesma coisa que o outro, estou aplicando a distributiva. Olha os dois termos do meio, que eles são iguais, porém eles estão com um sinal negativo. Então a minha resposta vai ser essa, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. A única coisa que eu vou fazer é trocar o sinal do primeiro elemento, que no nosso caso aí o segundo elemento, né? Observe que a única diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença é a troca do primeiro sinal, de mais para menos. O último sinal, que é mais, sempre continua. Olha aí, só essa troca, ó. Esse sinal é que troca, analogamente ao que nós fizemos no slide anterior. Então eu posso concluir que o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A única coisa que eu troquei foi o sinal deste elemento do meio. Este já é um pouco mais complicado, mais fácil de você usar uma analogia aí para poder guardar essa regra. O cubo da soma de dois termos. Vamos colocar em prática. O que eu tenho? Ele vezes ele vezes ele. É elevado ao cubo, então eu tenho 3 vezes. Para aplicar essa distributiva, eu não posso fazer tudo de uma vez. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os dois primeiros e depois vou fazer os dois primeiros com o último. Observe que os dois primeiros nada mais é que o quadrado da soma que nós fizemos agora há pouco. E o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vou pegar este elemento que eu tive como resultado
e vou fazer com o último. E eu obtenho essa expressão, multiplicando, fazendo a distributiva de todo mundo. E agora eu vou juntar tudo que eu posso. E eu fico com esse resultado. Vamos observar o resultado. Fácil de guardar. Com um pouquinho de boa vontade, né? Observe que nas duas pontas eu tenho os elementos elevados ao cubo. Então eu tenho o primeiro termo ao cubo e o último termo ao cubo. No meio eu tenho 3 vezes o primeiro pelo segundo. E depois eu tenho 3 vezes o primeiro pelo segundo. Iguaizinhos, tá vendo? Só que o único detalhe que eu faço é que nesse primeiro elemento aqui, 3 vezes x vezes y, eu coloco o quadrado no x. Depois eu coloco o quadrado no y. É a única diferença. Então você pode mentalizar isso daí para poder guardar e fazer com facilidade. O que é o cubo da soma de dois termos? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Reveja, pense, tente fazer para que você se aproprie desta regra, ok? Agora, em vez de fazer o cubo da soma, eu vou fazer o cubo da diferença de dois termos. Cubo da diferença de dois termos, a mesma coisa. O único problema no resultado final será a troca de sinais. Olha, vou fazer a mesma coisa, fazer os dois primeiros. Tá vendo que os dois primeiros é o quadrado da diferença? E o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Vou pegar esse resultado e multiplicar pelo último. Vou ter toda essa distributiva. Não precisava fazer nada disso. Olha o resultado final. Igualzinho ao anterior que nós fizemos. A única coisa que no segundo elemento eu troco o sinal e no último elemento eu troco o sinal. Essa é a única diferença que existe entre o cubo da soma e o cubo da diferença. O resto, o resultado é exatamente o mesmo. Então você guarde aí menos mais menos. No outro é tudo mais. Esse é menos mais menos. Começa pelo qual? Eu não vou confundir, em vez de começar com menos, eu começar com mais? Não. Olha que é o cubo da diferença. Então eu já começo com o sinal dele, que é menos. E vou alternando. Menos mais menos. E assim eu terei a resposta. O que é então o cubo do primeiro? Desculpa, cubo da soma de dois termos. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. Isso então é o que eu tinha para passar para vocês. Não é possível ir fazendo na primeira vez que vê, é preciso rever. Estudar não é uma coisa que se faz uma única vez num tipo de prática apresentada, então é preciso que vocês voltem e revejam o vídeo. Se tiverem dúvidas, deixe nos comentários que retornarei. Inscreva-se neste canal e deixe seu like. Fique agora com uma sequência de questões como atividades de estudos. Dentro desses estudos, tudo aquilo que você for fazer, reveja a parte do vídeo que fala sobre aquela situação. Assim você vai aprender. Obrigado e bom trabalho. Sucesso nos estudos e na vida.